Oi, terceiro ano, tudo bem? Nossa primeira aula via web de língua portuguesa. Antes da gente entrar na matéria, eu quero explicar para vocês alguma coisa. Então, aqui está escrito o capítulo 4 que nós vamos fazer já no segundo bimestre, né? E as páginas de 5 a 13. Nessas páginas, nós vamos estar falando sobre conto. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Na apostila, lá na primeira página, eu já mostrei aqui na sala para vocês sobre o QR Code que tem na apostila e a realidade aumentada, que complementam os temas que a gente já está falando aqui na sala de aula, né? Que nós vamos estar falando. Então, se você ainda não tem, pede para papai e para mamãe baixar o aplicativo, tá aqui as instruções, né? Toda vez que tiver um QR Code ou a realidade aumentada, usem bastante. Agora dá para usar tranquilo, né? Com os jogos, com os vídeos, com as leituras complementares. Vamos utilizar muito essa ferramenta, tá bom? E eu vou perguntar para vocês como é que tá indo essa parte aí das atividades, tá bom? Logo de início, nós temos aqui, né, o índice, o sumário, que conta pra gente o que a gente vai estudar. Então, o capítulo 4 é o mundo de histórias, o capítulo 5 tem felino no jogo e o capítulo 6, comidas daqui e de lá. Então, o primeiro capítulo é o capítulo 4, como eu já falei, e começa contando pra gente uma coisa muito legal sobre várias histórias pelo mundo. Quem é que não gosta de ouvir uma história? Eu amo ouvir e contar histórias. Vocês sabem disso, né? A gente está sempre lendo, ouvindo, contando, criando as nossas próprias histórias. Quem é que lembra dos nossos dadinhos de criar histórias, né? Então a história ela vem da nossa imaginação, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente já ouviu. Então a gente aproveita tudo isso para criar histórias novas ou reinventar, né, alguma história que a gente já ouviu antes, né? E aqui na apostila, nessa atividade, tá perguntando pra gente o seguinte: você já ouviu falar das pirâmides do Egito? Já. E do deserto do Saara? Já ouviu também? Você sabe onde fica a ilha de Madagascar? Só uma dica, aquela musiquinha, eu me remexo muito. Lembra desse desenho dos lêmures? Foi filmado, né? A história foi feita em cima desse local, né? Dessa ilha lá em Madagascar, que fica no continente africano. Acha possível existir um lago cor-de-rosa? A gente já viu o lago azul, né? Águas cristalinas, mas cor-de-rosa, a gente já viu? Todas essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos conversar neste capítulo. Então aqui já está mostrando, né, o mapa da África. Lembre, não é país, tá? A África é um continente. Dentro dele tem vários países, tá bom? Na próxima página, na página 5, página 6, perdão, aqui nós temos um infográfico com a ilha também, com o mapa, né, com os países, e aqui a ilha de Madagascar, aqui ó, esse azulzinho, tá vendo? E aqui alguns países que compõem o continente africano e algumas curiosidades. Leiam com calma, vê o que cada um tá dizendo aqui, olha, tem um QR Code, olha que legal. Esse aqui é a apostila do aluno, tá vendo? Então aqui tem um QR Code aqui. O que será que esse QR Code vai me dar? O que ele vai me mostrar? Então, assistam, leiam, vê o que tem aqui, tá bom? Depois de fazer essa leitura. E na outra página, na página 7, tem aqui algumas perguntas relacionadas à leitura anterior. Não precisa escrever, é só responder mentalmente para você mesmo. Se você quiser compartilhar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, quem estiver aí com você, vai ser melhor ainda, tá bom? Mas não precisa escrever em lugar nenhum. Depois a gente vai falar sobre isso também em grupo, ok? E já embaixo, já começa, na página 7, já começa falando o tema da nossa aula, que é o conto. Mas, professora, o que é conto? Então, se você pegar no dicionário, eu trouxe um dicionário aqui, ó, trouxe o meu dicionário virtual, tá vendo? No tablet. Coloquei lá no aplicativo de dicionário online, que dá para colocar aí no seu tablet, no seu celular, uma ótima ferramenta também, tá bom? Então aqui está escrito assim, o que é conto? O significado de conto. Gênero de prosa de ficção. Ficção, vocês lembram o que é? O que não é real, né? Que vem da imaginação.
que usou alguns elementos da realidade para contar uma história não real, né? É uma narrativa folclórica, histórica, mentirosa, tem uns exageros aí, tá vendo? Narrativa ficcional breve, é um conto popular que várias pessoas já ouviram falar. Então, isso significa conto, tá bom? Se você ainda não entendeu, depois você me fala que eu explico com mais calma, né? De uma outra forma. Então, aqui no primeiro momento, nós temos uma história, um conto. E como a gente está falando da África, é um conto africano. E o título é A Lebre e o Gênio da Selva. Gênio é um tipo mágico, um ser mitológico, né? Que realiza desejos. Então, essa história vai contar sobre a lebre e o gênio da selva. Aqui embaixo, olha, tem um glossário. É o significado das palavras verdes que estão aqui dentro do texto. Então, leia com calma. Leia com seu pai, com a sua mãe. É um conto, né? Uma história. Não é muito pequeno, mas também não é grande. Como o significado veio falar pra gente, é uma história breve, né? Que tem início, meio e fim. E aqui continua o glossário, tá bom? O significado das palavras. Após a leitura, você vai fazer as atividades da página 11, tá certo? Então, da página 7 até a página 10 é o conto da lebre e do gênio, e depois vocês vão fazer a atividade, tá certo? Que fica na página 11. Então, o número 2, ó, quem são os protagonistas deste conto? Quem são os personagens principais? Aqui tem um post-it dizendo para você o que é protagonista, se caso você ainda não souber. Protagonistas são os personagens principais de um conto, de um romance, de uma peça de teatro, enfim, o personagem daquela história. Então, você é o seu protagonista, o protagonista da sua história, ok? Então, quem são os personagens principais dessa história? 3. Que outros personagens aparecem na história? Tem mais personagem? Quais são? Coloca aqui. A número 4 é para você numerar as frases de acordo com a ordem do acontecimento. Qual é a frase 1? Qual é a frase 2? Onde que está a frase 3? E assim por diante, tá? 5. Porque a lebre foi procurar o gênio. Qual o motivo da procura dela? Tá tudo lá no texto, tá? 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? Olha, tem desafios. Quais serão esses desafios, hein? Então, você vai ter que escrever aqui. E no número 7, na página 11 ainda, para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Então, letra A. Que estratégia ela usou para isso? Ela quem? A lebre, ok? Virando aí na página 12, continuando, né? Letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudar? O que ela fez? O que ela disse? O que ela falou? Quais foram os meios que ela usou para convencer os animais para ajudá-la, né? Então, copie as falas. Lembra que no texto tem duas formas de descobrir quando o personagem está falando. Então, 2 pontos e na outra linha o travessão. E tem uma outra situação também, quando eu sei que o personagem está falando, que quando tem aspas na frase, não na palavra, ok? Na frase. Então, ela tem que começar e terminar na frase, as aspas, ok? Aí sim é a fala do personagem. Então, você vai olhar essas duas situações. Tem 2 pontos na outra linha ou travessão? Ou está entre aspas? Então, é aí que é a fala do personagem. Então, você vai escrever essas falas nos seus locais corretos, ok? Então, nós temos os passarinhos, o antílope e a serpente. E você vai colocar de acordo com cada um. A número 8, por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva. Pinte no texto o parágrafo que justifique a sua resposta. E a 9, no final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? O que aconteceu aí? Ok?
E virando a página 13 é ainda a continuação do conto. Tem um retângulo com uma informação aqui que fala assim: o texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Conto, ó, aqui já está explicando para você o que é conto nesse retângulo, ó. Contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito cujas ações ocorrem em um mesmo lugar e em um tempo relativamente curto. Então aqui está explicando o que é conto para você, foi o que eu li para você também no dicionário, tá bom? Conflito é uma situação do qual decorrem as principais ações dos personagens. Então essa explicação está escrito aqui, tá bom? Número 10, atividade 10 é releia A Lebre e o Gênio e responda novamente. A letra A: qual é o principal conflito desse conto? B: em que lugar se passa essa história? C: em que período de tempo se passam as ações da história? Se é de manhã, se é tarde, se é noite, né? Então, tem aí as suas informações tudo lá no conto, tá bom? E tem uma outra informação aqui embaixo, olha, muito interessante, assim. Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas: passar uma lição de moral aos seus leitores. Então, o conto e a fábula que tem essas semelhanças. E fábula é um dos capítulos que a gente vai estar estudando mais pra frente, tá bom? E a número 11, em sua opinião, qual é a moral do conto da Lebre e do Gênio da Selva? Isso a gente vai estar conversando, não precisa escrever. Se quiser escrever para não esquecer, melhor ainda, tá bom? Então, é até aqui essa parte da aula sobre conto. A gente vai estar revendo novamente, falando sobre isso, tá? E quando a gente terminar de corrigir, de tirar as dúvidas sobre essa parte aqui da apostila, nós vamos pegar a apostila de atividades, tá? E vamos refazer algumas atividades aqui também sobre o conto, mas agora sobre um outro conto, tá? Que se chama O Tambor Africano, que fica na página 5 até a página 8, que é a continuação sobre o tema que a gente está estudando aqui sobre conto, tá bom? Espero que você consiga fazer, tenha calma, vai dar tudo certo e você vai ficar, ó, bem espertão nessa matéria, tá bom? Até mais para a próxima aula, a gente vai estar falando de novo sobre conto mais pra frente, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!